Olá pessoal, quem fala é Leonardo Lobo e hoje vamos falar um pouco sobre um assunto do cálculo 2, que é a continuidade em funções de duas ou mais variáveis, né? Bom, a continuidade é um conceito que a gente vai se estender aqui, estender do cálculo 1, né? Na verdade, por exemplo, no cálculo 1, quando você tem uma função, eu vou botar aqui rapidamente, né? Aqui você tem x, aqui você tem o eixo y, onde a gente vale a pena lembrar que y é igual a f de x. Se você tem uma função que ela tem um comportamento aproximadamente assim, vou desenhar aqui em outra cor, né? Você tem uma função aqui e aqui. Então note que para o mesmo ponto em x, que eu vou chamar de x0, nós temos duas imagens. A gente tem uma imagem aqui, y0, e temos outra imagem aqui, que eu posso chamar de y1. Esses dois y são diferentes. Então, se eu faço um limite e testo a minha função se aproximando de x0, ok? Pela esquerda, eu tenho o valor y0 como a f de x0. Se eu faço me aproximando pela direita, eu tenho o valor y1 na função, ou seja, existe uma descontinuidade nessa região, né? Você tem um espaço, um intervalo, um degrau, uma região que não é bem compreendida. A mesma coisa para as funções de duas variáveis. Note que a função de duas variáveis, a projeção, né, de uma f de x, y, a gente chama ela de z. Então, num plano cartesiano tridimensional, onde a gente tem esse o eixo x, esse aqui o eixo y, esqueci a setinha, e aqui temos o eixo z, onde z é igual a f de x, y, ou seja, funções. A gente tem superfícies desenhadas aqui, né? Superfícies que são projeções de pontos de coordenadas x e y aplicadas. Então a gente tem um ponto aqui nessa superfície, uma superfície de altura z para esse par x e y. Note que em alguns casos, para algumas funções especiais, existem pontos que não são bem compreendidos, né? Não podem formar vales, acidentes, né? Se fossem degraus aqui nessa função, até vales profundos ou picos, situações que não são bem compreendidas e afetam a continuidade, da mesma forma que afetam a continuidade em problemas do cálculo 1, onde as funções são de uma variável só. Então aqui, no caso do cálculo 2, ou trabalhando funções de várias variáveis, a gente tem funções que você tem intervalo de duas variáveis, né, x e y, e ele sai uma função, né, que vai ser a z, que vai ser a f de x, y. E a gente tem que analisar que valores a gente pode colocar em x, que valores a gente pode colocar em y, que atendam as restrições da função, né? Então, eu vou apagar aqui rapidamente para a gente poder ter um exemplo e tratar isso aqui. Então, apenas limpando a tela rapidamente. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui, optando aqui pela cor preta, então é a nossa letra A. Quer dizer que a f de x e y é essa função que eu vou escrever aqui, é seno de x, y sobre exponencial de x menos y ao quadrado. E a questão que eu quero perguntar para vocês é a seguinte: existe algum conjunto de valores que seja o maior conjunto possível, que tenha que os valores possam ser imputados nas variáveis x e y, tanto aqui quanto aqui, né? Vou apagar aqui que não interessa agora, e que todos eles tenham validade, né? A função seja projetada sem acidentes, ela seja contínua. Bom, da primeira função, da função do numerador, a gente pode encarar esse problema com uma composição de funções, ok? A gente tem uma função no numerador, que eu vou chamar de uma g de xy,
Note que é uma função de duas variáveis, x e y, e aqui no denominador nós temos uma h de x e y. Né? Então posso dizer que a minha f de x e y é uma composição dessa razão entre funções g e h de x e y. No caso da função g de x e y, vou fazer aqui em azul, g de x e y, ela é uma função que claramente é contínua, a função seno e cosseno, né? A função do tipo seno e cosseno. Então a gente tem aqui seno de x vezes y. Note que nas funções trigonométricas do tipo seno e cosseno, não importa que a gente tenha o arco, quer dizer, a componente que está aqui dentro do argumento da função, ser zero, né? Ela não faz diferença nenhuma. Você pode passar pelo ponto zero e pode passar por qualquer múltiplo de valores aí entre 0 e 2π, você vai completar o círculo trigonométrico. Então note que aqui a gente não tem problema, né? Sendo a nossa g de x, g de xy sendo de xy, um intervalo de validade para essa função específica aqui, né, um domínio, vou chamar de domínio 1, ele é igual ao conjunto de pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis. Note que o que quer dizer isso aqui? Que eu posso colocar qualquer pontos x e y, sem restrição, pertencentes aos números reais, que são os números de duas variáveis, no caso porque eu estou tratando x e y, que essa função seno e cosseno vai ter validade. Ok? Então, o numerador está resolvido. No caso do denominador, que está aqui, existe uma restrição muito comum, muito fácil de se observar, que é o primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por zero. Isso quer dizer que nada no denominador pode ser igual a zero. Isso implica rapidamente que a nossa h de xy tem que ser diferente de zero. Então eu tenho que escolher muito bem os pontos para que essa desigualdade seja satisfeita, né? Então, a coisa que é mais importante, eu tenho que escolher pontos onde isso aqui nunca seja igual a zero. Né? Bom, o que eu posso dizer, já que eu sei que h de xy é a função do denominador, que é igual a e elevado a x menos y ao quadrado, né? Eu posso dizer que isso aqui nunca pode ser igual a zero. Então, finalizando aqui, e elevado a x menos y ao quadrado tem que ser diferente de zero. Bom, uma extensão apenas para simplificar, eu também posso dizer, como essa desigualdade vale, que e elevado a x tem que ser diferente de y ao quadrado. Basta que isso aqui seja satisfeito, que o denominador nunca vai ser zero. Então, o meu domínio agora é mais restrito, né? O meu domínio é muito amplo para o numerador, mas ele tem restrições para o denominador. Isso implica que o meu maior domínio é aquele que envolve as restrições. Então, eu vou colocar aqui em azulzinho que o domínio final, o domínio resposta, ok? Ele é igual ao conjunto de pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis. Note que eu estou englobando os pontos x e y, então são reais de duas variáveis, tal que, essa barra significa tal que, essa condição aqui seja atendida, ou seja, e elevado a x seja diferente de y ao quadrado. Então, finalizou aqui o nosso maior domínio de validade para essa questão A. Agora vamos fazer um outro exemplo. Eu vou rolar um pouco para baixo aqui. A gente vai fazer um outro exemplo bem semelhante a esse, só que agora com uma outra restrição, né? Aqui eu digo na nossa letra B, vou colocar aqui, letra B, a minha função f de x e y, ela agora é outra função. É a função ln de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Bom, como o problema sugere para a gente quer eliminar qualquer possibilidade
de que essa função não tenha continuidade. Ele pergunta o maior intervalo, né, o maior intervalo no domínio, que faz com que essa função seja contínua. Né? Bom, a gente sabe que o ln e o log, a gente tem que ter valores aqui dentro, compreendidos aqui dentro, que sejam maiores que zero. Bom, então nossa restrição já está feita. Né? Basta que o núcleo das funções logarítmicas aqui seja maior que zero, que o problema está atendido. Então, de forma bem semelhante, bem simples, eu vou dizer que é importante que x² mais y² menos 4 seja maior que zero, para que o domínio seja atendido sem problemas. Então temos aqui que o nosso domínio principal, a questão B, é o conjunto de pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis, tal que x² mais y² menos 4 seja maior que zero. Então basta que esses pontos atendam essa restrição, que ok, nosso domínio tem validade, ele consegue plotar o gráfico sem acidentes, sem descontinuidades. Então temos aqui um outro exemplo, vou pegar aqui nas minhas anotações. Esse é um exemplo ainda mais simples. A gente tem que, aqui eu vou chamar de letra C, né? A função f de x, y. Eu estou evitando renomear a função f, g e h para a gente poder ter liberdade. Então entenda que quando eu mudo de letra, eu anulo qualquer correspondência com a questão anterior. Então temos aqui que a f de x, y é x ao cubo mais 2y menos 5. Nesse caso é importante a gente notar que não existe nenhum problema para que a gente coloque qualquer número real aqui dentro. É uma função polinomial, né? Então ela é contínua em todo R2. Nesse caso aqui a gente nem precisa realizar nenhuma conta, mas basta interpretar que não existe um problema, não tem um denominador que pode zerar, não tem um logaritmo que pode ter um problema, não tem uma raiz com um número negativo, então está tudo bem comportado nessa função polinomial. Ok? Então esse domínio aqui é o mais simples de todos, a gente pode ficar direto, que é o domínio onde eu tenho um conjunto de pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis. Então, sem problema, até aqui a gente consegue resolver com bastante facilidade. Ok? Bom, a gente tem mais um exemplo aqui. Gostaria de citar, antes que o vídeo fique muito longo, né? É que a gente também pode ter um problema onde a gente tem funções racionais também. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Não vou nem apagar isso aqui. Temos a f de x e y. Quando temos esse caso aqui, ó, x menos y sobre 1 mais x² mais y². Ok. Da mesma forma que o primeiro problema, a gente tem uma função no numerador e outra função no denominador. Nesse caso, observe muito bem que a solução vai ser rápida. No caso do numerador, a gente tem a nossa g de xy, né, aqui no numerador, e a gente tem uma h de xy no denominador, para avaliar separadamente essa função racional. Pois bem, a função g de xy igual a x menos y não tem nenhum problema em relação aos reais. Ela pode até zerar, não tem problema de ter um zero no numerador. O problema é ter um zero no denominador, né? Então essa aqui é a validade dela, um domínio temporário, que eu vou chamar de D1, seriam os conjuntos dos pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis, ok? Beleza. Já no caso do denominador, a gente tem a restrição. Então, h de x e y tem que ser diferente de zero. Só que, preste atenção aqui,
h de x e y é igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Pois bem, note que eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Não importa o valor que eu coloque em x ou o valor que eu coloque em y, mesmo sendo valores positivos ou negativos, os valores vão ser sempre positivos, porque os números são elevados ao quadrado. O quadrado de um número negativo é sempre um número positivo, né? Então, mesmo que seja zero, mas zero aqui eu não vou somar ninguém, mas vai sobrar o 1. O denominador nunca vai ser zero. Na verdade, o denominador nunca vai ser menor que 1. Né? Então, nesse caso aqui, essa função h de x, y, ela é sempre maior que 1. Então, não há nenhuma restrição nesse caso. Nota-se, então, que o domínio nessa letra D, né, que é o conjunto, de fato, dos pontos x e y pertencentes aos reais de duas variáveis. Não existe restrição nesse caso. Ok? Então, com esses 4 exemplos, eu deixo aí para vocês pensarem um pouco em complicações sobre esse tema, o que são as descontinuidades, incentivo a vocês a plotarem o gráfico dessas funções. Se tiver um pouco de dificuldade, podem usar o Excel, ou então lançar essas funções no Google, e o Google vai plotar essas funções para você, ou até utilizando um outro tipo de software de plotagem, como por exemplo Matemática, o Wolfram Alpha, entre outros. Então, deixo essas dicas aí de continuidade. Em breve, mais vídeos sobre cálculo 2 e abrangendo os assuntos de derivadas, integral e outros assuntos do cálculo 2. Um abraço, até o próximo vídeo.